Fala, nação, quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer com o Flamengo até o final desse mês? Bem, então já se inscreve aqui nesse canal, já deixa o like, porque enquanto você me seguir, você nunca vai ficar desatualizado do que acontece com o mais querido. Me chamo Lohane e esse é o meu quadro Conte Comigo, Mengão, onde eu vou te falar todas as novidades do Flamengo nesse último mês, tudo que está acontecendo até agora, tabela do Campeonato Brasileiro, o que o Flamengo pode fazer para chegar o mais alto possível, permanecer na liderança ou subir mais alto ainda para voltar à liderança, né, caso a gente perca, tomara que não. E também tudo que o Flamengo precisa para se classificar aí para as Copas, Conmebol Libertadores, Copa do Brasil, etc. Bem, nós estamos no mês de julho, né? E até o exato momento a tabela do Brasileirão é a seguinte: Flamengo 27 pontos, Cruzeiro atrás do Flamengo com 27, Bragantino 26, Bahia 24 pontos e o Palmeiras fechando a quinta colocação com 22 pontos. Então, como deu para ver, né, o Cruzeiro está na nossa cola, o Flamengo tem um jogo a menos, porque disputou o Super Mundial de Clubes, assim como o Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense também tem um jogo a menos, né? E o Flamengo permanece na liderança mesmo com um ponto a menos pelo saldo de gols, que se não me engano o Flamengo tem 22 de saldo de gols, bem diferente do segundo colocado, que se eu não me engano o Cruzeiro tem 9 de saldo de gols. E o Bragantino também é outro que tá bem na nossa cola, né? O Bragantino aí só com um ponto de diferença, pouquíssima coisa. Então eu vou te dizer o que eu acho que para mim o Felipe Luiz tem que fazer, até porque começa a Copa do Brasil no final desse mês agora. Então assim, a coisa já vai começar a rolar e a gente tem que se prevenir de lesões, porque a gente sabe muito bem como o elenco do Flamengo é com lesões. Já vai começar nessa semana a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quarta-feira é o dia mais importante, porque vai ter jogo do Flamengo, do Cruzeiro e também do Bragantino, que está na nossa cola. Primeiro Flamengo e Santos lá na Vila Belmiro. Assim, para mim, a gente sabe, né, que jogar fora é sempre difícil, o Santos é um clube tradicional e a gente pode enfrentar o Neymar. Mas eu acho que o Flamengo tinha sim que ir com um time misto. Até porque o Santos é um time que tá ali quase na zona do rebaixamento, né? E também não é um time tão forte. Se você parar para olhar os defensores do Santos, não é nada que amedronte o Flamengo. Né? A gente sabe que o Bruno Henrique já é um jogador de idade, o Luiz Araújo vem sendo muito utilizado e o Arrascaeta tem muita recorrência de lesões. Então, por esse motivo, eu acho que o Felipe Luiz tem que usar uma equipe alternativa, porque apesar do Santos não apresentar tanto perigo para o Flamengo, a gente pode descansar os nossos jogadores para jogar o próximo jogo, que já é um clássico. Mas vamos com calma. A 14ª rodada fica assim: Santos e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro aqui no Maracanã, e Bragantino e São Paulo. Apesar do São Paulo estar lá embaixo, não estar ganhando de ninguém, é quase como se fosse um clássico, né? Porque Bragantino não é rival do São Paulo, e eu também acho que o São Paulo também não seja rival do Bragantino, não sei. Mas assim, times regionais, né? Os dois são de São Paulo, e a gente sabe que jogar contra o São Paulo é sempre difícil. E dá para ter aquela esperancinha de que esses clubes podem decair um pouco. Então, falando como seria esse time misto, né? Eu tenho algumas opiniões. Para mim, Rossi no gol, não tem como tirar o argentino de lá. Léo Pereira, que veio, né, a vestir a braçadeira de capitão no último jogo, para quem não lembra, contra o São Paulo, quando o Bruno Henrique foi substituído. O Léo Pereira usou a braçadeira de capitão até o final do jogo. Danilo, experiente também, já jogou no Santos. Pode não conhecer muita coisa, mas aquela lei do ex é sempre válida, né? E também o Léo Ortiz já jogou bastante. Então tô preocupando aqui, desculpa. Então eu tô procurando aqui flexibilizar o time, porque o que eu menos quero é lesão e dores musculares, até porque tem Libertadores no próximo mês. Enfim. Danilo, Varela, Vina, Matias Vina, quem lembra dele? De La Cruz, Alan, Plata, Matheus Gonçalves, Wallace Ian e, pra mim, Juninho ou Cebolinha. Vamos falar mais sobre esse time? Então, para mim, Rossi, Léo Pereira e Danilo, eu já expliquei o porquê que eles têm que ser titular e têm que jogar esse jogo, né? Então vamos direto aqui para Matias Vina. Tá voltando de lesão agora, certo? Ele tem que jogar, ele tem que ter mais espaço. Titular, eu acho muito difícil, porque é uma lesão que ele teve muito grave. Se eu não me engano, ele jogou um joguinho ali no Super Mundial de Clubes quando estava no segundo tempo, quase acabando o jogo. Só não me lembro se foi contra a equipe dos Estados Unidos ou se foi contra o Bayern de Munique. Mas eu me lembro que ele jogou ali alguns minutos. No Brasileirão, ele não jogou ainda. E assim, ele tem que voltar de lesão. E também Ayrton Lucas saiu lesionado. E Alexander sentiu no último jogo, logo no início, acho que com 7 minutos de jogo. Então a minha visão
é poupar eles. E o Wesley também, até porque o Wesley pode ser negociado e uma lesão com o jogador pode atrapalhar não só o Flamengo, futebolisticamente falando, também como economicamente falando, porque ninguém compra jogador lesionado. O Varela é nítido, né? Tem que ter ali um lateral experiente. O Varela foi muito bem no último jogo, corre o campo inteiro, tá se redimindo. O Dela Cruz também tá voltando de lesão, precisa ter mais sequências. Pra mim, tirando o Juninho e também tirando o Arrascaeta, tem que ter alguém ali que seja o cérebro da equipe, tecnicamente falando, e também ele faz gols de falta. Então a bola parada pode decidir esse jogo pro Flamengo, já que pode ser um jogo meio trucado, pode ser um jogo feio. Vamos falar a verdade. O Alan tá indo muito bem. Eu acho que, como ele tá tendo oportunidades agora, ele tem que ter mais sequências. Então, pra mim, ele tem que jogar o máximo de jogos possíveis. Mas vale lembrar que o Alan também tá voltando de lesão. Toda hora ele tem uma lesão diferente desde que chegou no Flamengo. O Plato também tá indo bem. Agora, Matheus Gonçalves e o Wallace Ian. Por que eu acho que esses dois garotos da base merecem mais tempo, né? Primeiro, o Wallace Ian tá pedindo passagem. Esse moleque tem que ser titular alguma vez na vida dele, porque ele tá pedindo passagem. Pra mim, esse é um dos jogos perfeitos. É um jogo grande, igual ele gosta de jogo grande, mas também é um jogo que não apresenta tanto perigo. Então dá pra ele ser titular, dá pra um moleque fazer até um hat-trick nesse Santos horrível. E por que Matheus Gonçalves? Recentemente ele foi bastante elogiado pelo Felipe Luiz. O Flamengo pretende vender o jogador, até o que tudo indica, né? Então eu não sei quantos jogos ele já tem, mas na minha opinião, para vender, tem que jogar, porque as pessoas têm que ver ele jogando, né? Então, deixa o moleque jogar. Ele tem uma boa conexão com o Alaciano, os dois são muito amigos, eles têm uma comemoração, que é assim, abaixa e faz assim, que é uma comemoração que eles dois fazem juntos sempre. Então, eles se conhecem. O Matheus Gonçalves acabou de fazer 2 gols no Sub-20, que ele pediu para ser rebaixado para poder jogar, porque ele gosta de jogar e o Felipe Luiz não põe ele para jogar. Então, eu acho que seria uma boa. Como é que eu posso dizer? Uma boa redenção do técnico com o moleque, que ele joga muita bola. Além de que ele é um meio, ele é um ponta que abre muito no meio, tipo o Luiz Araújo, ele é um ponta que joga muito pelo meio, pode ser meio campo também. Agora a questão entre Juninho e Cebolinha. Pra mim, se o Flamengo quer vender o Juninho, tem que deixar ele jogar também, tem que se mostrar. E ele precisa de oportunidade, gente. Ele pode ser o Bagre, pode ser o que for que estão falando que ele é. Mas se tá no elenco, se tá recebendo salário, precisa jogar. Porque não dá pra gente lesionar os nossos melhores jogadores contra o Santos e perder eles contra o Fluminense, contra o Galo, contra o Internacional, em jogos que são importantes, contra o Bragantino, que é muito importante também. Então a gente tem que deixar ele jogar. E o Cebolinha, eu acho que o Felipe Luiz pode optar por ele, porque ele jogou o último jogo, não foi bem, mas assim, ele também precisa jogar, né? Ele tá há muito tempo comendo banco. Dito isso, partimos para domingo, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só uma ressalva aqui, tá? Me desculpa porque eu tô um pouco resfriada, então minha voz pode estar um pouco fanha por causa disso. Flamengo enfrenta o Fluminense, Fla-Flu do Maracanã. E para mim tem um triunfo aí. O Felipe Luiz tem que pôr o Pedro nesse jogo. Pensa só, a volta da raça. Felipe Luiz e Pedro estão brigados, né? E a gente precisa de um triunfo, seria uma surpresa. Pôr o Pedro nesse jogo seria uma surpresa que ninguém estaria esperando. Nem o Renato Gaúcho ia estar esperando que o Pedro fosse a jogo. Então, para mim, seria uma surpresa pegar ele de surpresa. Já no segundo tempo pode sarcar o Pedro. Ou fazer o contrário, né? Botar ele no segundo tempo que ninguém vai estar esperando. Vão pegar a defesa dele de surpresa. Vai ser uma boa redenção. O Pedro contra o ex-clube, né? Pode ter uma lei do ex ali também. E também a volta da raça, que é uma organizada que se identifica muito com o jogador. O jogador precisa voltar no Maracanã para se sentir bem, para se sentir acolhido pela torcida. E fora, imagina só, gol do Pedro contra o Fluminense, redenção do jogador com o técnico, com a equipe, com a torcida que vai estar no Maracanã, a volta da raça cantando derrama, Senhor, que o Pedro é matador. Para mim, isso é cinema. Já os nossos adversários vão jogar mais cedo. Esse jogo do Fla-Flu é 7h30. O Cruzeiro vai jogar 6 horas e o Bragantino também. Cruzeiro, Juventude no Mineirão e Vitória e Bragantino provavelmente lá na Bahia, né? E pra mim aí é onde o Flamengo se complica um pouco mais, né? Porque o Flamengo vai pegar aí simplesmente o seu rival, enquanto o Cruzeiro vai pegar o Juventude e o Bragantino vai pegar o Vitória. Agora, partindo para a 16ª rodada, também numa quarta-feira, Flamengo e Bragantino. Esse jogo é muito importante, pode ser até bom para o nosso rival Cruzeiro, né? Que tá ali em segundo colocado, com a mesma pontuação do Flamengo. E para ele, se sair o empate, vai ser maravilhoso. Agora, o Flamengo tem que fazer o dever de casa. Não só porque vai jogar em casa contra o Bragantino, que significa que seja fácil. A gente sabe que a equipe do Bragantino é uma equipe chata, uma equipe suada, que dá muito trabalho, principalmente pro Flamengo, que tem uma dificuldade enorme de vencer deles.
E o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Pode ser também um jogo que tire os pontinhos da Raposa. Novamente, o Flamengo vai jogar mais tarde do que eles. Né? O primeiro jogo do Cruzeiro é 7h30 e o jogo do Flamengo são 9 horas da noite. Um jogo que vale liderança, vale lembrar. Agora, domingo, Flamengo e Galo não é pela Copa do Brasil, ainda é pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, Cruzeiro e Ceará, também dentro de casa o Cruzeiro, fácil para eles. Fortaleza e Braga, agora o Bragantino fora de casa, pode ser um jogo que complique eles, né? Pro Flamengo também, até porque eu acho que o Felipe Luiz vai usar um time alternativo, não só o Felipe Luiz, como também a equipe do Galo vai usar uma equipe alternativa para jogar no Maracanã, porque 4 dias depois, tem simplesmente decisão de Copa do Brasil. O primeiro jogo é no Maracanã. Então, por isso, eu acho que o Felipe Luiz não vai com força total, porque vai enfrentar, a mesmíssima equipe também na Copa do Brasil. Agora, o jogo que fecha o mês é o jogo entre Flamengo e Galo no Maracanã, decidindo a primeira rodada das oitavas de finais da Copa do Brasil. Flamengo e Galo, que protagonizaram a final, onde aconteceu a mesma coisa. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo lá no estádio deles, né? Arena MRV, significando meu rival venceu. O primeiro campeão do Galinheiro foi o Flamengo. E é óbvio que tem toda a rivalidade. Flamengo e Galo. Copa do Brasil chama rivalidade. Porque eles odeiam a gente. Porque, primeiro, teve a questão do inferno na Copa do Brasil, que foi contra o Galo. E depois teve o primeiro campeão do Galinheiro, que foi contra o Galo também. O Flamengo sempre se deu bem. E para mim, esse time do Galo é um time muito fraco. Esse time do Atlético Mineiro é um time muito fraco, diferente do ano passado, que era um time, para mim, forte. Esse time é um time fraco, é um time que não rende tanto, é um time que não amedronta ninguém. Então, o Flamengo tem a obrigação, sim, de vencer dentro de casa, pelo menos. Agora, falando de outros jogos e também do próximo confronto, né, que vai ser lá na Arena MRV, isso aí é só mês que vem. Então, não esqueça de se inscrever, porque mês que vem a gente vem com novos vídeos falando sobre tudo isso e também trazendo essa redação de mês em mês ou de 15 em 15 dias, a gente tem que decidir.